Dentro do seu sangue, existe um combustível essencial para a vida, a glicose. Ela alimenta seus músculos, seus órgãos e principalmente seu cérebro. Mas quando esse combustível desaparece rápido demais, o corpo entra em estado de emergência. Isso se chama hipoglicemia. E em muitos casos, ela pode ser causada por algo extremamente perigoso, o uso indevido de insulina. Toda vez que você come, seu organismo transforma parte dos alimentos em glicose. A glicose entra na corrente sanguínea e funciona como energia para praticamente todas as células do corpo. O cérebro é um dos órgãos que mais dependem dela. Sem glicose suficiente, o cérebro começa a falhar em questão de minutos. O corpo possui um hormônio responsável por controlar a quantidade de glicose no sangue, a insulina. Ela é produzida pelo pâncreas. A função da insulina é agir como uma chave, permitindo que a glicose saia do sangue e entre nas células. Sem insulina, a glicose sobe demais. Com insulina em excesso, a glicose desaparece rápido demais. Quando o nível de glicose no sangue cai abaixo do necessário, o corpo percebe imediatamente. O organismo entra em modo de sobrevivência. O cérebro entende aquilo como uma ameaça real. As primeiras reações são causadas pela liberação de adrenalina. O coração acelera, as mãos tremem, o suor frio aparece. A fome se torna intensa. A visão pode ficar embaçada. É o corpo tentando desesperadamente aumentar a glicose novamente. Se a glicose continua caindo, o cérebro começa a perder energia. A pessoa pode ficar confusa, ter dificuldade para falar, perder coordenação, parecer embriagada. Isso acontece porque os neurônios dependem constantemente de glicose para funcionar. Sem energia suficiente, o cérebro começa literalmente a desligar funções. Em níveis extremamente baixos, a hipoglicemia se torna uma emergência médica. A pessoa pode desmaiar, ter convulsões, entrar em coma e, em casos extremos, morrer. O cérebro humano não consegue sobreviver muito tempo sem combustível. A insulina salva milhões de vidas. Ela é essencial para muitas pessoas com diabetes. Mas fora do uso médico, ela pode ser extremamente perigosa. Algumas pessoas utilizam insulina sem necessidade clínica. Em alguns casos, buscando ganho muscular ou tentando alterar o metabolismo do corpo. Isso pode provocar quedas severas da glicose, porque a insulina continua retirando açúcar do sangue, mesmo quando o corpo já não tem reservas suficientes. Com excesso de insulina, a glicose é empurrada rapidamente para dentro das células. O sangue fica sem combustível. O cérebro entra em crise energética. O corpo libera adrenalina. O fígado tenta liberar glicose armazenada. Mas quando a quantidade de insulina é maior do que o organismo consegue compensar, o sistema entra em colapso. O mais perigoso da hipoglicemia grave é a velocidade. Em alguns casos, a pessoa perde a capacidade de perceber que está piorando. A confusão mental aumenta. A consciência diminui. E sem ajuda rápida, o cérebro pode sofrer danos sérios. O organismo possui mecanismos de emergência. O fígado armazena glicose na forma de glicogênio. Quando a glicose cai, hormônios como glucagon, adrenalina e cortisol tentam elevar o açúcar no sangue novamente. Mas nem sempre isso é suficiente, especialmente quando existe insulina demais circulando. Nos primeiros sinais de hipoglicemia, a glicose precisa ser reposta rapidamente. Açúcar, suco, refrigerante comum, carboidratos de absorção rápida. Em casos graves, pode ser necessária glicose intravenosa ou aplicação de glucagon. A glicose parece algo simples, mas sem ela, o corpo humano começa a desligar. A hipoglicemia não é apenas açúcar baixo, é uma falha energética capaz de afetar o órgão mais importante do corpo humano, o cérebro. E por isso, o uso de insulina nunca deve acontecer sem acompanhamento médico.